Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e nós vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa tarde, nessa noite. E nós estamos agradecidos por estar aqui e também para os irmãos e o nosso Deus ter guardado você. Maravilhoso e eterno Deus. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui na casa do irmão Alvinho, também com a irmã Gilda. E nesse culto, Senhor, onde o Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio, Pai. E aqui nós estamos aqui, Pai, crendo no Senhor, na Tua misericórdia, e pedimos, Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, porque nós vamos adorar o Seu nome, Senhor. Pai, dá-nos a Tua graça e a Tua força. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Nós vamos cantar o hino do nosso cantor. Deixa eu ver aqui. Que todos nós possamos cantar juntos. Adorar o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa. É o 231. Cantor. Vamos cantar assim. Glória a Deus. 231. Já achei uma flor gloriosa. Lá maior, irmão. Lá. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja mesmo verá, a rosa que saiu preciosa, verá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória. Será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Excelente odor, esta flor gloriosa, da vida ao fim pecador, muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um falso, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, seria logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus.
precioso para mim é Jesus. Amém. Vamos cantar ainda mais um hino? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar aqui o de número. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Vamos cantar o 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vida em Cristo está se aproximando. Então me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Venha do Evangelho, eu vou anunciando tua vinda gloriosa. Estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Tem a luta e a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus. Ele é meu guardião. O mar se agita, pra canoa virar, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. É maravilhoso esse hino, né? Louvado seja Deus. Nós nos alegrar adorando o Senhor Jesus. Bendito Deus.
Sabendo que aqui é uma luta constante, mas o fim é glorioso. Glória a Deus. E nós estamos muito felizes por estar aqui na casa de vocês, irmão Albino, agradecido a Deus por este ano que Deus nos deu. Começamos mais um ano, né? Com a força que o nosso Deus tem nos dado. Hoje está conosco o irmão Aníbal, meu sogro, a irmã Tereza, e viemos juntos compartilhar esse culto. E cremos que Deus tem uma bênção especial para nós. Amém. Ele não reúne um povo, as pessoas, e larga eles sem ter nada. Sempre Deus tem alguma coisa para nós. E nós recebemos essa mensagem nova, essa mensagem que eu passei para os irmãos. Nós já pregamos 3 escolas com ela. E é uma mensagem muito tremenda falando da rainha de Sabá, que o profeta diz que se referiu, o próprio Jesus se referiu dela. E ela se levantará nos últimos dias e condenará essa geração por ela vir de tão longe e reconhecer o dom de Deus que havia em Salomão. Era um dom de Deus que estava em Salomão. Ela não veio ver um anjo, o profeta fala nessa mensagem, mas ela veio ver um homem, o qual nele habitava um dom de Deus. E nós sabemos que Deus tem enviado um profeta para nós nesses últimos dias, profeta de Deus. E graças a Deus por nós termos reconhecido isso. Mas essa geração ela tem rejeitado. A geração tem rejeitado. A era que nós estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, ela tem rejeitado as verdades de Deus. Então, o profeta fala sobre isso, que a rainha de Sabá ela se levantará e condenará essa geração, por ela ter rejeitado o que Deus tem feito nesses últimos dias. E a palavra de Deus é tão grande para nós que nos fortalece. Ela nos anima, né? E eu quero deixar uma palavra para os irmãos antes de nós ministrarmos a ceia. E eu estou com a mensagem aqui, Deus aperfeiçoa a sua igreja. É uma mensagem muito poderosa, nós meditamos nela quarta-feira, mas eu quero entrar num outro assunto. E nós vamos ler a Bíblia agora, que é em Hebreus capítulo 13 e versículo 8. É uma leitura que todos nós sabemos de cor. E na igreja nós temos uma placa escrita lá, e aonde você for você vê essa escritura. Mas ela tem um grande significado para nós. Hebreus capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo 7 e o 8 de Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Onde diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos ler todos juntos, repetir esse versículo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e temos a certeza, Senhor, que o Senhor não tem mudado. O Senhor continua o mesmo Deus que esteve com os apóstolos, que esteve com os profetas, que esteve, Senhor, com os nossos irmãos do passado, mas o Senhor também está conosco
nesses últimos dias, nessa hora Pai final. Santo e poderoso. Nós temos a Obrigado, certeza que o Jesus. Senhor ainda fala conosco. Querido Deus. O Senhor não mudou a sua essência, Senhor. Querido O Jesus. seu poder, a sua graça, a sua misericórdia ainda está estendida sobre nós. Obrigado, Jesus. O Senhor ainda está no trono da intercessão, Pai. Intercedendo por nós, por nossas falhas, por nossos erros. Pai, o Senhor é o grande mediador, Pai, que está ali intercedendo por nós. E nós aqui somos teus filhos, Pai, e precisamos dessa intercessão, precisamos da tua misericórdia para nós podermos sobreviver. E agora estamos aqui na casa dos teus filhos, e esse ambiente, essa cozinha, essa sala, ela se transforma numa igreja nesse momento. E aqui, Senhor, essa mesa se transforma num altar, aonde, Senhor, o Senhor fala conosco. Pai, pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo a unção do Senhor, que o Senhor unja os nossos lábios e unja os nossos corações para receber e guardar a tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero falar um pouquinho dessa mensagem. E ontem eu meditei na igreja um pouquinho e o profeta fala uma coisa muito grande aqui. E ouvindo um programa de rádio, nós ouvimos que nós temos uma bênção por dentro. Amém? Nós não somos abençoados só por fora. Amém. Nós somos abençoados por dentro. Amém. Quando você é abençoado por dentro, então Satanás ele fica selado do lado de fora. Amém. Ele não consegue nada com você. Um crente que tem Deus por dentro, tem a bênção de Deus. Mas aqui no parágrafo 51, o profeta de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca jamais deixe alguém lhe dizer outra coisa. Alguém pode dizer assim para nós, irmão Alvino? Isso foi lá no tempo dos apóstolos. Hoje já não temos mais era apostólica. Não, ainda continua. Amém. É o mesmo Deus dos apóstolos, é o mesmo Deus que nós temos hoje. Então, o irmão Brando disse: nunca deixe alguém dizer outra coisa. Que Jesus foi ontem e hoje ele não é mais. Ele ressuscitou da morte e ele vive nesta noite. Amém? Supremamente, ele está aqui no edifício. Eu vou dizer assim, ele está aqui nesta casa. Amém. Amém? Você crê que ele está aqui? Amém. Nesta casa, nessa residência, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Amém. E ele disse, com certeza ele está. Onde se reúne 2 ou 3. Já é uma congregação. Amém. Amém? Vocês são uma congregação. Onde Deus pode estar no meio. Amém, Jesus. Aleluia. Não importa quão pequena seja a igreja, mesmo se seja 2 ou 3 se reunir. Olha o que Jesus disse, eu estarei lá. Amém. Olha, irmão, essa certeza, isso é uma convicção que nós devemos ter no nosso coração. Amém. Saber que não é quantidade de pessoas que Deus está. Porque Deus não trabalha com grupos, Deus trabalha com indivíduos. Amém. Aleluia. Eu estarei lá. E ele não podia mentir. E ele não pode mentir. Deus. Agora, como essa rua aqui é onde vivem os mortais. Os mortais são influenciados pelo mundo externo. Pela graça de Deus eu devo compreender. Eu lido com espíritos. Mombrana diz, eu lido com espíritos. E eu devo saber a respeito do que estou falando. E eu olho através dessa massa escura do esplendor, de vez em quando, e você vê pequenas luzes ardendo.
luzes, aí está você. É a sua mesa hoje. Luzes ardendo. São os cristãos nas trevas produzindo luz. Irmão, nós estamos vivendo uma era escura. O mundo está em plena escuridão. Não significa que não tem sol. Mas o pecado tem pairado por a terra. Esse mundo está contaminado pelo pecado. Então há uma escuridão. As pessoas estão cegas, não estão conseguindo enxergar a escuridão que está nesse mundo. Mas há pequenas luzes. Há luz, porque a Bíblia diz: haverá luz no tempo do entardecer. Graças a Deus por você ser uma luz. Jesus não disse: vós sois a luz do mundo? E nesta hora de trevas, é quando essa luz brilha mais. É onde nós podemos ver, é difícil achar um cristão. Você olha numa cidade como essa, você tem que procurar para encontrar uma pessoa realmente com testemunho de cristão. Mas encontramos. Aqui existem pessoas que são essa luz. Olha, irmão, que privilégio é ser luz no meio de trevas. Aleluia. Então veja só, aí está você. São os cristãos nas trevas produzindo luz. Vê o que eu quero dizer? O pecador é influenciado por um espírito, porque ele tem espíritos. O errado influencia e o certo influencia. E aqueles que são dominados com as trevas e separação são dominados pelo submundo dos demônios. As pessoas, irmãos, elas são guiadas pelo inimigo, pelo diabo. Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Você sabe. Veja a primeira coisa quando você está saindo desta linha, aqui é onde os mortais vivem. Uma aglomeração inteira é escuridão e trevas. E ali pequenas luzes colocadas então. Quem são essas pequenas luzes, diz o profeta? Esses são os cristãos nascidos de novo, da luz. Jesus disse: vós sois filhos da luz. Filho da luz não vai produzir outra coisa a não ser luz. Filho das trevas produz trevas. Mas filhos da luz produz luz. Aleluia. Vós sois luzes colocadas sobre uma colina. Uma candeia é colocada em um quarto e ela ilumina todo o cômodo. Você entra no seu quarto e acende a luz. Aquele bico de luz, ela clareia todo o cômodo. Aleluia. Veja. É assim que é o cristão no meio das trevas. Você tem que brilhar onde tiver escuro. O ímpio ou incrédulo é o influenciador das profundezas. Há uma trindade no inferno como há uma trindade do céu. E eles são influenciados por esses poderes malignos. A primeira coisa que você começa a descer, a primeira coisa que você encontra é uma dimensão aqui onde estão os não salvos. O cristão, quando ele dorme em Cristo Jesus, porque o cristão não morre. O cristão dorme. Ele vai para a sexta dimensão. Ele vai para um lugar junto de Deus. Mas quem não é salvo, quando ele morre, ele vai para um lugar, para a quinta dimensão,
que esta é a dimensão dos perdidos. E o profeta diz que Jesus foi lá e pregou para as almas que estavam encarceradas e que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. E na próxima são os demônios, que é o inferno. E a seguinte é o próprio inferno. O mundo é influenciado pelos poderes desses demônios através desta trindade, que é morte, veja só, lugar dos perdidos e o próprio inferno. E os cristãos são influenciados por um espírito também, que é o Espírito Santo. Primeiro é o Espírito Santo, acima, para os cristãos. A próxima camada são anjos, e em seguida os céus e Deus. O Espírito Santo, anjos e Deus. O Espírito Santo veio no passado, anjos desceram para redimir anjos. O Espírito Santo veio no passado, anjos desceu para redimir pecadores. O que faz aquela mulher? Mombrana falando de uma mulher espírita, ela simplesmente entra naquela dimensão, aqueles homens mortos. Um pecador não morre. Quero dizer, deixa de existir quando sai desta vida e vai para um lugar de corrente de trevas. Olha que lugar terrível é esse. Irmão, nós temos que dar graças a Deus, irmão Alvino, por Deus ter nos encontrado. Amém. E de nós sermos predestinados por Deus para a vida eterna. Aleluia. Aleluia, para a vida eterna. Porque uma pessoa que morre sem Deus, sem aceitar Jesus como seu Salvador, ele vai para as trevas, para a corrente de trevas. E quando um cristão morria, depois que Jesus morreu, antes de Jesus, ele ia num paraíso. Mas quando Jesus ele aboliu o paraíso, e quando um cristão parte, morre nesta terra, ele vai para a presença de Deus. Aleluia, estar com Deus. Vem, observe, se você puder entender isso dessa forma, quando Jesus morreu, olhe para ele, quando ele veio, as pessoas estavam capturadas. Elas estavam todas saturadas, elas não sabiam o que fazer. Satanás reinava sobre elas. E quando Jesus veio, porque o sangue de bois e de cabras não tirava o pecado. Porque lá no Velho Testamento, irmão Alvino, irmão Júlio, era sangue de touros, de bodes. Eles faziam sacrifícios pelo pecado. Mas ia lá o pecador, ele apresentava o seu sacrifício, colocava no altar, colocava as mãos sobre aquele sacrifício, aquele cordeiro, aquele inocente morria pelos seus pecados. Mas o homem, a mulher saía dali, daquele local, voltava para casa com desejo de pecar de novo. Mas quando o Cordeiro de Deus veio, morreu na cruz do Calvário, então o sacrifício foi perfeito. O adorador, o pecador chega hoje através do sangue de Jesus Cristo. Ele não só apaga os nossos pecados, como também nos tira o desejo de pecar. Olha o poder do sangue de Jesus Cristo. Então veja, ele disse desta forma: as cabras, os bois não tiravam o pecado. Jesus veio para dar a sua própria vida, para que o seu sangue tirasse os pecados. Vamos tomar um pequeno quadro aqui, que por um momento, e eu posso ver quando Jesus veio à terra. Que coisa, que pessoa ele era. Ele havia nascido de acordo com a vontade de Deus. Deus o conhecia previamente, ele veio no tempo de Deus, da vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus. Você sabe, as pessoas leem a Bíblia,
Vê, lendo a Bíblia, você apenas não lê como se estivesse lendo um jornal. A Bíblia, irmão, foi nos deixada para nós meditar nela. Para nós amar ela. Glória a Jesus. Porque a Bíblia é a própria boca de Deus para nós. Bendito. Aleluia! Esta Bíblia está escondida dos sábios entendidos. Grande Deus. Os homens grandes, irmãos, não conseguem entender o que você compreende. O que você entendeu. O que você creu. Veja, porque ela está escondida dos sábios entendidos. E não me importa o quão grande seja a sua escola. Hoje os homens, as igrejas, dão teologia, seminários para ensinar as pessoas. Mas o que eles aprendem? Eles não conseguem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguem ver o que o Deus enviou um profeta. Eles não conseguem ver que a Santa Ceia é com pão asmo e vinho puro. Eles não conseguem enxergar isso. O seminário, as teologias não conseguem trazer isso às pessoas. Mas Deus pode fazer isso. Aleluia! Deus se esconde dos sábios entendidos e revela aos seus eleitos. Amém. Oh Deus, que coisa maravilhosa isso. Você nunca saberá nada a respeito de Deus até que você se aproxime de Deus. Deus, meu. Você tem que ler, ler nas entrelinhas. Está escondido. Quando recebo uma carta da senhora Brana e diz: querido Billy, eu te amo muito. Eu estou pensando em você e é isto que ela está dizendo no papel. Mas eu posso ler nas entrelinhas, porque estou apaixonado por ela. E eu sei a respeito do que ela está falando. Pode ler a carta e não pensar muito sobre isso, mas eu sim. Porque ela me ama e eu amo. É um caso de amor. E quando você nasce de novo, ler a Bíblia, isso te torna mais do que ler uma história. Ela é parte de você. Glória a Jesus. Você ama a Bíblia. Você ama a Deus. Porque quando você lê a Bíblia, quando você lê a mensagem, você sabe que é Deus falando com você. Amém. Então o profeta diz: é um caso de amor entre Deus e o crente. Ele revela isso aos pequeninos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora veja o que ele diz. Lhe mostrar aqui é um segredo. Apenas uma coisinha aqui. Vamos tomar um exemplo de Jó. Quando ele estava com problemas, Deus olhou para ele e disse: ali está o meu servo Jó. Aleluia. Ô irmão, que coisa maravilhosa é você ouvir Deus falar: ali está meu filho, Glória a Deus. ali está minha filha. Bendito Deus. Mas ele não estava falando para outra pessoa a não ser para o próprio Satanás. E Satanás disse: sim, você tem protegido ele. Deixe-me ter e eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. Ó, que coisa! E então ele desceu e ele encheu Jó com furúnculos. Você sabe como isso aconteceu e tudo mais. Tirou os filhos e tudo que ele possuía. Jó ficou sem nada, sentado ali e cheio de furúnculos, com um pedaço de caco raspando os seus furúnculos. A condição que Jó ficou. Certa vez eu preguei sobre o livro de Jó. Cheguei naquela parte e fiquei em Jó, num monte de cinza, por cerca de 6 semanas. E uma senhora me escreveu uma carta dizendo: irmão Brana, você não vai tirar Jó daquele monte de cinzas? Irmão Brana começou a pregar sobre a vida de Jó. 6 semanas falando sobre Jó sentado no monte de cinzas.
ficou indignado e disse, mas o senhor não vai tirar Jó do monte de cinzas? Quando que o senhor vai tirar ele? Aí o irmão Branham diz, lá ele estava assentado ali, tentando deixar o povo ver em que condição estava aquele homem. Assentado ali fora, todos o haviam abandonado. Irmão, esse encontro que nós tivemos, o pastor falou, tem horas que você vai ficar sozinho mesmo. Sozinho, eu digo, entre as pessoas que nós amamos. Mas você nunca vai ficar sozinho porque Deus está contigo. Aleluia! Não importa a condição que nós estamos. Mas veja só, assentado ali fora, todos o haviam abandonado. Alguns dos seus membros da igreja, desceram, o acusaram de ser um pecador. Alguns viraram as costas para ele por 7 dias. Amigos, que amigo é esse? Que viraram as costas para ele na hora da dificuldade, na hora que estava tudo bem, tudo estava junto, mas no momento que a coisa que estava sendo pesado para Jó, os melhores amigos de Jó viraram as costas para ele. Veja, que consolo ele tinha, que grupo de irmãos. Mas o homem sabia que ele não havia pecado, então Deus estava obrigado a visitá-lo. Ele enviou Eliú. Gostaria de ter tempo para entrar no nome de Eliú, interpretar-lo e lhe mostrar o que ele representava Cristo. E Eliú desceu e exortou a Jó. E Jó olhou para baixo e viu as flores. E ela morria, descia, a semente apodrecia, a polpa se ia, a flor se ia e nada ficava. E sem razão se ia. Mas quando a primavera chegava, não havia nenhuma polpa, nenhuma pétala, nenhuma semente, nem nada. Tudo havia acabado. Aquele não era o fim da flor. Quando o sol começava a brilhar, havia um germe de vida em algum lugar. E a flor vivia novamente. E ele disse, mas o homem rende o espírito e ele desvanece. Aqui onde está ele, o filho vem prantear. Ele estava falando, ele viu a flor crescer novamente. Ele viu a árvore crescer de novo. Ele viu a natureza reproduzir. Mas o homem ia para o chão, e onde estaria ele? Aquela era a pergunta, embora os homens tivessem suposto a ser a imagem de Deus. E colocarei isto de uma certa forma, para que então os filhos possam compreender. Ele disse, Jó, veja, você, aquela flor nunca pecou, mas o homem pecou. E isso separou de Deus. Mas algum dia virá o qual se colocará na brecha pelo homem. Colocará sua mão sobre o homem pecador. E um Deus santo atravessará o caminho. Jó era um profeta. E Deus mostrou isso para ele. Jó, sendo profeta, o Espírito veio sobre ele, e ele ficou de pé e gritou. E o Espírito dele, o profeta, encontrando a vontade de Deus, se colocando em pé, disse, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Jesus. 4.000 anos antes de acontecer, Deus mostrou para Jó. Mas vai vir um dia Deus vai levantar alguém e se colocará na brecha. E nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. E embora os vermes da minha carne destruam esse corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. Isso é certo, o profeta viu a vinda do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive.
Vive, agora, continuamente, para sempre. Meu Redentor vive. Que consolo, irmão, para Jó, quando ele pôde ver essas coisas. E a Bíblia diz, o livro mais velho da Bíblia é o de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive nos últimos dias, se ele colocará sobre a terra. E embora os vermes da minha pele destruam meu corpo, aconteceu com a flor lá embaixo e assim por diante, contudo ainda em minha carne verei a Deus e veleio por mim mesmo. E os meus olhos e não outros contemplarão. Observe para apressar isso, para alcançar o meu ponto. Quando Jó morreu, ele especificou onde seria enterrado. Jó, ele morava lá, naquela região. E ele, antes de partir, com todo o seu sofrimento, ele disse, eu quero que vocês me enterrem lá em tal lugar, na Palestina. E ele disse, gostaria de saber o porquê. Eles sepultaram Jó, e em seguida veio Abraão, anos depois. Quando Abraão morreu, ou melhor, Sara morreu, Abraão foi diretamente para a mesma terra onde Jó estava sido enterrado e comprou um pedacinho de chão. Abraão foi lá, ele já tinha ouvido falar de Jó. Então, quando Sara morreu, que era a esposa de Abraão, ele disse, eu vou comprar um pedacinho de terra, vou sepultar Sara pertinho de Jó. E veja só, comprou lá um pedaço de chão. E quando Abraão morreu, Abraão descansou com Sara, no mesmo lugar onde Jó estava. E eu me pergunto por quê? Quando Abraão gerou Isaac, Isaac morreu, foi sepultado com Abraão. Quando Isaac gerou Jacó, Jacó morreu lá no Egito. Mas antes de morrer, ele chamou José e seu filho. Jacó disse, coloque a sua mão no meu quadril aleijado, onde o Espírito Santo me tocou um dia, e desde então tenho andado diferente, e disse, coloque a sua mão no meu quadril, e jure pelo Deus dos vossos pais, que você me enterrará aqui embaixo nesse lugar. E eu me pergunto por quê? Oh, eu realmente me sinto religioso. Quem sabe por quê? Não está escrito, mas esses profetas, eles eram profetas. E eles viram aquilo, sabe por quê? Não enterre aqui no Egito. Não, mas me leve para cima e me sepulte com os meus pais, porque ele levantará, e o sepultaram ali. Quando José morreu, ele disse, não me enterre aqui, coloque meus ossos. Veja, um dia Deus lhe visitará, então leve meus ossos para a terra prometida e os enterre. Por quê? Eles captaram a visão de Jó, eles sabiam que Jesus estava vindo, eles sabiam que ele levantaria, haveria uma ressurreição, e eles creram na palavra. Veja, mas lá na Palestina, e assim é hoje, você pode ter toda a sua união de igreja, e folgueando, e festas com basquetebol e tudo mais, que você desejar. Mas quanto a mim, o profeta diz, mas quanto a mim, sepulte-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus o trará consigo na ressurreição. Amém. Isso significa algo para nós. Isso é algo maravilhoso, saber que nós temos que estar em Cristo Jesus. Contanto que eu me uno à igreja, não está bem, não, Senhor, a não ser que você nasça do Espírito da água, de modo algum você verá a Deus. Nós temos que sepultar em Cristo. Desde que me chame de santo rolador, fanático, ou seja o que queira, deixe ficar em Jesus.
Esse é o desejo de cada um de nós. Pois aqueles que estão em Cristo, não aqueles que estiveram no Egito. Egito para nós é mundo. Mas não aqueles que estão nas igrejas, mas aqueles que estão em Cristo. Deus o trará consigo na ressurreição. Não podem vocês abrir os olhos, gente, para ver o que isso significa? Em Cristo. Como entramos em Cristo? Através do batismo do Espírito Santo. Amém. Você entra em Cristo. Glória a E Deus. você torna-se uma nova criatura. Amém. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te ajude a Glória a nós Jesus. entrar em Cristo e deixar Ele entrar em nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso é o que nós precisamos. Glória a É o Deus. tempo, estamos chegando de nós estar unidos em Cristo. Amém. As coisas estão indo. Como o irmão Alvino perguntou ali, como serás quando o concílio apertar? Deus é o que cuidará da sua noiva. Amém. E uma coisa que nós sabemos, a noiva passará por um pequeno aperto. A noiva não vai passar pela tribulação. Antes da tribulação ser estabelecida, Deus levará a sua noiva. Amém. Nós somos purgados hoje. Por isso que nós lutamos. O cristão, ele não tem uma vida assim, ó, boa, fácil. Enquanto o mundo tem a sua vida fácil. Os prazeres deles são aqui terreno. O nosso prazer é em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aqui nós padecemos perseguições. Somos perseguidos. Somos humilhados. Hoje você dizer que é um cristão honesto, que você é honesto com Deus, você é criticado. As pessoas não sobrevivem no trabalho sem trapacear, sem enganar. Quando você se posiciona com a verdade e diz assim, não, isso não faço, você é criticado. Então o cristão passa por perseguições, mas o seu dia de gozo está por vir. Amém, Jesus. O dia de paz está chegando. Amém. Agora nós não vamos se preocupar se chegar um dia acontecer de nós não podermos comprar e nem vender. Você chegar na sua casa, você como um pai de família, uma mãe, e você viver pela fé. Você chegar na sua mesa sem ter uma colher de arroz, sem ter uma colher de feijão, não ter nada nas suas panelas, na sua despensa, mas você chegar e colocar os pratos na mesa e dizer obrigado, Senhor, pela refeição, e a refeição cair na sua mesa. Glória a Jesus. E você comer e se alimentar. Glória a Jesus. Esse é o Deus que eu sirvo, irmão. Louvado seja Deus. O verdadeiro cristão não tem medo dessas coisas. Grande, poderoso. Eles sabem quem tem crido. Jesus disse em São Mateus, por que nós vamos se preocupar com o dia de amanhã? Não é isso que Jesus disse? Se os passarinhos não plantam e não colhem, mas Deus nunca deixou faltar o alimento. Ele disse, quanto mais de você, que é filho, um filho de Deus. Irmão, vai chegar a hora que você não tem dinheiro para comprar um remédio, e a sua esposa está doente, o seu filho está acamado, não consegue, você disse, eu te dou saúde, no nome de Jesus Cristo, levanta, anda. O poder da palavra falada vai estar na noiva do Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma mensagem aqui, irmão Brana, fala para nós, nessa mesma mensagem, Deus aperfeiçoou sua igreja. Irmão Brana diz assim, nós não sabemos o que nós somos. A igreja ainda não descobriu o que ela é.
Quando realmente você descobrir quem você é, que você é um filho de Deus, com as mesmas autoridades de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você já pensou? Você não precisar mais orar? Hoje você ora, você não dobra o teu joelho e ora. Ora, ora. E nós temos que orar. Precisamos orar. Mas vai chegar um dia que você vai estar cheio de Deus. Amém. Tão cheio de Deus que você não vai, na hora da dificuldade, você não vai orar. Você vai falar a palavra. Glória a Jesus. Você vai chegar para o seu irmão que está sem o braço e vai dizer, levanta, eu te dou os braços, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai chegar o momento, nós estamos se aproximando disso. Verdade. Agora você olha para o seu, o que você é? O que nós somos? Somos um simples homem. Mas Deus, há um Deus grande morando dentro de nós. Aleluia. Glória a Jesus. Só que é isso que nós esquecemos. Quem nós somos? O que nós carregamos? Amado. Irmão, as coisas estão indo. Cada vez vai vir um aperto mais apertado, mais difícil. E você vai entrando em Deus. Entrando em Deus, buscando de Deus, buscando de Deus e mais de Deus, a ponto dessa palavra se encarnar em você. Aleluia. Glória a Deus. Aí vai chegar um momento, irmão Alvino, por isso que o cristão lê a Bíblia. O verdadeiro cristão lê a Bíblia todos os dias. Amém. O verdadeiro cristão lê a mensagem todos os dias. Ele se alimenta todo dia. Glória a Jesus. Nós não podemos passar um dia sem ler a mensagem, sem ouvir a mensagem. Porque um dia essa Bíblia e essa mensagem vão ser tiradas de nós. E aí? Aí nós vamos pegar e vamos... Não, mas eu tenho no YouTube, lá tá cheio de... Irmão, o que esse país que nós estamos vivendo está cheio de censuras? É só um decreto assim, nunca mais vai ter uma mensagem no canal, nem um canal da mensagem do profeta. Na mesmas horas desaparece. É só um ministro, alguém fazer, qualquer pessoa, a lei fazer isso. Não é difícil das coisas acontecerem. Só que essa mensagem já está aqui dentro. Amém? Ela precisa estar dentro de nós. Ajuda. Isso aqui, irmão, na prateleira não serve para nada. A Bíblia e a mensagem na prateleira não ajuda nós. É a mesma coisa se o senhor vai no médico e o médico dá uma caixa de remédio. Mas eu vou colocar na prateleira e não vou tomar os remédios. Adiantou alguma coisa? Não. Mas quando você toma os remédios, todos no seu tempo certo, na sua hora certa, você está bem de saúde. Assim é espiritualmente. Oh, glória a Deus. Nós temos o remédio para nós, todas as receitas para nós ser cristãos sadios, Amém. fortes. Glória a Jesus. Mas esse remédio não pode estar na prateleira. Ela tem que estar em nós. Amém. Então as coisas vão acontecer. Glória a Jesus. Eu tenho certeza absoluta, irmão Alvino, certeza absoluta, que não vai faltar um dia alimento para nós. Amém. Nada disso. Glória a Jesus. Nós já temos testemunha disso. De irmãos, que aconteceu na vida de irmãos, que não tinham nada, que a geladeira estragou, não tinha dinheiro para consertar. E ele disse assim, Senhor, eu quero minha geladeira consertada, e Deus consertar. Amém. Deus faz essas coisas para nós. O que nós precisamos é crer que Deus está conosco.
Amém? Amém. Deus vos abençoe. Amém. Nós vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus. Sim. E logo em seguida nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Para que vocês possam ter força, saúde para essa caminhada. Amém? Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essas palavras que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, amor. Que o Senhor tem nos dado, Senhor, isso me animou, me ajudou também, Senhor. Eu também fui ajudado nessa parte. E eu sei que o Senhor ajudará nossos irmãos também. Que o Senhor dê força a eles, Senhor. Encha de graça. Conseguir, Senhor, eles vencer todas as dificuldades. E que eles possam ser mais do que vencedores. E agora, Senhor, nós vamos lembrar desse dia no Calvário. O preço que o Senhor pagou por nossos pecados. Como nós acabamos de ler, o Senhor veio, Senhor, e tomou o nosso lugar. Pagou o preço. Aonde somente o sangue de cabras e touros somente cobria, mas não tirava o desejo. Mas o teu sangue precioso foi vertido na cruz do Calvário. Ele não só limpa, perdoa, mas também nos redime e nos dá uma nova vida. Pai, obrigado, Senhor, por esse sacrifício no Calvário. O que Ele causou para nós, o que Ele produziu para nós. Vida eterna, Senhor. Ó Deus, eu oro e peço ao Senhor a graça do Senhor sobre cada um dos nossos irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Graças a Deus. Nós vamos ler a leitura da ceia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda no livro de São João, capítulo 13, e versículo 12. Aqui. Então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para como vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, Jesus. Nós vamos, nesse momento, orar pelo pão e também pelo vinho. Vamos inclinar nossas cabeças e orar. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, este pão e este vinho, Senhor, o qual representa o teu corpo e teu sangue, Senhor, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. E eu oro, Senhor, e dedico ao Senhor, para que teus filhos possam comer e beber, Senhor, e encontrar força para as suas vidas. Nós oramos e dedicamos a Ti, no glorioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, eu partiu. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Vocês são bem-vindos à mesa. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças te damos. Obrigado. Irmãos, pode participar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado. Aleluia. Aleluia. Glória. Graças a Deus. Senhor, ajude a Deus. Os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.